Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação, e eu quero dizer para você que nós temos uma novidade. Além do curso, do seminário Sangue nos Umbrais, da Conferência Estágio de Guerra, agora na nossa plataforma digital, nós temos o Intercessão em Chamas. É um curso que vai impactar a sua vida, vai te levar a um nível de intimidade com Deus. Você vai entender como funciona a guerra espiritual nos lugares celestiais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Venha fazer conosco a nossa escola de guerra. É um treinamento de intercessão espiritual e você vai ser profundamente abençoado. Entra lá, cursos.pastorlobo.com. Deus abençoe. Você que nos acompanha pela internet, você está na Igreja Batista de Bom Retiro, a igreja mais aleluiada dessa cidade. E você é muito bem-vindo aqui na Avenida Desembargador Hugo Simas 1772. Cultos dos domingos às 10, às 19. Quarta-feira tem um quarta-feira que pega fogo. Vem a chama do Senhor no seu coração e na sua vida. Eu quero também dizer para vocês, gente. Sexta-feira tivemos a Policlínica da Alma. E foi uma grande surpresa que Deus preparou para a gente aqui. Tínhamos aqui mais de 350 pessoas. Em torno de 200 pessoas de fora. Recebemos caravana de Porto Alegre, de Montenegro não, Itajaí, Itapema, Santos, litoral de São Paulo, São Vicente. Veio gente de Minas Gerais, veio uma família de Niterói, no Rio de Janeiro. E nós temos aqui o pessoal do Mevan também. Veio gente de Santa Catarina, ou seja, foi uma bênção. E nós descobrimos, sabe o quê? Que a gente precisa consertar algumas coisas aqui embaixo. Por exemplo, banheiro não dava para todo mundo. Então tudo a gente vai ter que consertar, mas com a assinatura do contrato aqui do lado nós vamos resolver tudo isso, amém? Amém, vamos lá, gente, caminhando com Deus, vamos orar? Pai querido e bendito, o Senhor nos tem convidado, Pai, para a gente seguir uma nuvem, que é o Teu Filho Jesus, e caminhar ao Teu lado, no destino da nossa pátria celestial. Essa manhã nós queremos muito que o Senhor nos conduza na verdade, que o Teu Espírito Santo nos guie, Pai, por uma vereda de justiça, e que a gente tenha uma visão do Teu amor para cada um de nós e para a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Amém? Nós tivemos, há 2 semanas atrás, estávamos em Israel. É uma viagem que eu faço todo ano, uma das coisas que a minha diretoria já sabe. É uma viagem que encharca o meu coração da palavra de Deus, de verdades bíblicas, de experiências com Deus. Lá você aprende, por exemplo, quando você sobe a um lugar chamado Cesareia de Filipe, você sai um pouquinho à esquerda, tem uma cidade fronteiriça chamada Cunetra, que é uma fronteira entre ali a Síria e Israel, mais um pouquinho à esquerda acima está o Líbano, e vem aquele cheiro quente, parece um cheiro de menta, que o salmista fala de o hálito do Senhor que vem do Líbano. Então o mar, chamado de Mediterrâneo, a Bíblia chama de grande mar, recebe aqueles ventos que entram pela floresta do Líbano e passam por uma cordilheira, um sistema de montanhas, e esse vento, ele passa por ali e recebe aquele cheiro da hortelã, daquela floresta de Líbano, daquela menta, e ele é aquecido pelo deserto, e quando ele desce para Israel, você sente aquele bafo quente de hortelã, por isso que chama-se o hálito quente do Senhor. E você aprende ali, você olha para a Bíblia com de uma outra forma. O sal é para salgar, mas se não for salgado, só resta ele ser lançado para ser pisado pelos homens. Por que Jesus fala isso? Porque Jerusalém no inverno, o pátio do templo, ele congela. E para as pessoas não escorregarem, pegava o sal, que perdia o sabor, e jogava então para ser pisado pelos homens, para os homens não escorregarem. Eu quero caminhar com vocês agora na história. Eu vou tentar dar uma visão geral do Antigo Testamento, seguindo aquilo que a gente viveu, ou que eu já experimentei, vivenciei em outras viagens. Gênesis é o livro dos princípios, capítulo 1 e 2 fala da criação,
Capítulo 3, a queda. O capítulo 4, o pecado e a morte. O capítulo 5 e 10 são genealogias. De 6 a 9 é o grande dilúvio. Capítulo 11, a rebelião de Babel, o homem querendo chegar no céu sem Deus, construindo uma religião, construindo uma torre. De 12, a chamada de Abraão, e de 14 aos 50, ali encerra o livro do Gênesis, com a história de Isaac, Jacó, que se torna Israel, pai de 12 tribos, e José, aonde eles vão parar no Egito. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui é o princípio para a gente, não para Deus. Porque Deus é eterno, Ele é alfa e ômega. A Bíblia diz que antes dele não houve, e depois dele não haverá jamais. A eternidade de Deus, Deus colocou aqui, ó, dentro do meu coração, dentro do seu coração. Eclesiastes capítulo 3 diz que Deus colocou o desejo de viver para sempre. E é por isso que Ele vai começar a anunciar aquilo que Ele criou e lançou bênção para que se multiplicasse. Mas em Gênesis 3, a queda do homem, o homem, ele se afasta de Deus. Aqui é um momento de ruptura, aonde o homem, ele deixa de perceber, ele deixa de se encontrar com Deus, mas junto com a queda, vem uma palavra de restauração, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Quando os cravos na cruz entraram no calcanhar de Jesus, aqueles cravos que pregaram os pés dele na cruz, essa palavra se cumpriu. Mas também foi ali na cruz que a Bíblia diz que Jesus derrotou as trevas. Colossenses 2, verso 14, diz que foi na cruz que Jesus, tendo despojado principados e potestades, os expôs à vergonha, triunfando sobre eles na cruz. Aqui essa palavra se cumpre. E logo depois vem a história de um homem chamado Noé, porque o coração do homem é inclinado para o mal. Em Gênesis capítulo 8, Deus falou assim: eu vou acabar. Eu me arrependo de ter feito o homem, porque o coração dele é inclinado todo o tempo para fazer o mal. A maldade, a corrupção humana se multiplicou sobre a face da terra. Então veio o juízo, como se Deus desse um basta, um chega. Estabeleço uma aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão entre vocês, com vocês. Para todas as gerações futuras, o meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Isso não é Gênesis 3, isso é Gênesis 9. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Deus faz uma nova aliança. Essa é uma aliança, a aliança de Noé. Noé, pela fé, ele constrói uma arca e ele salva aquele mundo conhecido. Depois do dilúvio, depois de Noé, a gente tem um período entre Noé e entre Abraão, que a gente não consegue cronologicamente situar, que acontece o livro de Jó. Jó está ali, entre antes de Abraão e depois da criação. Ele foi o primeiro, não sei se você sabe disso, o primeiro livro da Bíblia escrito é o livro de Jó. Ele não é cronologicamente colocado no princípio, porque a Bíblia não é cronológica. Então, por exemplo, os livros de Salmos, Salmo 90, que é o Salmo de Moisés, ele acontece no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele está ali. Mas para a organização do Saltério, do Terrilim, ou seja, do livro de Salmos, ele é colocado entre os livros chamados de poéticos, os chamados Provérbios, Cantares, Eclesiastes. Esses livros, eles são colocados então antes dos livros proféticos, entre os livros históricos e os livros proféticos. Mas aqui acontece a história de Jó. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés até o alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça, com o qual se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém sua integridade, amaldiçoe seu Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios.
O que esse livro fala para mim? O livro de Jó, ele tem uma pergunta só para mim e para você. Até onde você é capaz de ir? Até onde você é capaz de caminhar com Deus? E se tudo der errado? E se teus planos derem errado? E se você não for saudável do jeito que você está achando que é? E se teu casamento não der certo do jeito que você está pensando que vai dar? E se teus filhos morrerem? Jó, gente, ele perdeu 10 filhos. Você sabe o que é perder um filho? Ele perdeu, foi 10. E ali, gente, ele bendiz o nome do Senhor. Ele fala, nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor Deus deu, e o Senhor Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Até onde você é capaz de ir? E se tudo der errado, você vai fazer bem sim, vai falar assim, vou desviar? Esse livro fala de integridade. Depois vem a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nós chegamos no capítulo 12 do livro de Gênesis. Então o Senhor disse a Abrão, aqui a palavra Abrão significa não pai. Abraão significa pai de nações. Ele troca a identidade, como quem troca e dá um novo destino para esse homem. Mas aquele ainda era Abrão, ele tinha só uma promessa: saia da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo. E aí começa as 5 bênçãos de Abraão. E farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aqui começa uma aliança. Aqui Deus faz uma aliança, é chamada aliança de Abraão. No capítulo 17, não é só que Abraão, ele vai ser bendito, ele vai abençoar muita gente. Ele sai desse lugar aqui, chamado Ur dos Caldeus, hoje é Iraque, e ele sobe até Harã. Em Harã ele fica algum tempo, ele desce para Damasco, mas para em Siquém. Ele passa um tempinho no deserto de Zoan, que é o Egito, e volta para Beersheba. Na verdade, ele vai ficar num lugar chamado Kiriat Arba, que hoje chama Hebron. É no território da Cisjordânia hoje, não é Israel. Aliás, um dos lugares mais ameaçadores que eu já fui. Eu já preguei em muitos lugares assim. Você fala, pastor, por exemplo, eu fui pregar há 2 anos atrás ali na Maré, favela da Maré. Aí todo mundo fala da Maré. Pensa um lugar tranquilo, gente. Tranquilo. Ao PP de um lado, do outro lado tinha um comando vermelho, do outro lado um comando não sei do que. Todo mundo com um fuzil na mão, e eu passeando lá. Pai do Senhor, ó pastor, Deus abençoe. Agora em Hebron, foi a única vez na minha vida que no Waze nós alugamos o carro naquele ano, 2015 ou 2016, alugamos o carro e tinha um dia livre, e quando eu entrei em Hebron, apareceu, isso eu nunca vi no Waze, apareceu um negócio vermelho, tipo assim, você vai morrer, sabe que vermelho é sangue. Ali eu falei, Senhor, em tua mão eu entrego meu espírito, porque ali eu falei, gente, e o que aconteceu? Eu queria voltar e não dava para voltar, e era a hora que o soldado islâmico, ele 5 vezes por dia, dentro da doutrina do Islã, ele coloca a cabeça no chão e vai orar para lá. Eu falei, agora? E como é que eu vou falar com ele? E aí fiquei esperando aquele momento de reza. Ele perguntou se eu era cristão, ele falou assim, ele nem me deu bom dia, falou, vai embora daqui. Eu fui embora dali. E ele faz uma aliança. De minha parte, esta é a minha aliança. É Gênesis 17. Esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado de Abrão. Seu nome será Abraão. Porque eu constituí pai de muitas nações. Eu tornarei extremamente prolífero. De você farei nações. E de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança. Mais uma vez, o nosso Deus é um Deus de alianças, hein, gente? Ele fez uma aliança com Noé. Ele está fazendo uma aliança com Abraão. Ele vai renovar essa aliança no capítulo 17. E vai renovar de novo no capítulo 22. Quando Isaac nasceu, ele leva Isaac para o altar, lá no Moriá. Lá onde hoje é o domo da rocha. Hoje, em Jerusalém, foi ali que Abraão, aquele templo de Salomão, que hoje
depois templo de Herodes, agora tem uma mesquita ali em cima, que chama Domo da Rocha. Foi ali que Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Foi ali que Deus falou, não toque no menino. Agora sei que temes a Deus. E porque você não poupou o teu único filho, o teu único, poupança, né, gente? Olha para o céu, tenta contar as estrelas, que assim vai ser tua descendência. Olha para os grãos de areia, porque assim vai ser tua descendência inumerável. E aqui ele está dizendo, eu tornarei extremamente prolífero, e farei de você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança, como aliança eterna, entre mim e você, e os seus futuros descendentes. Ele está lançando, quando Deus está fazendo uma aliança comigo, Ele está fazendo uma aliança com meu filho. Ele está fazendo uma aliança com o meu neto. É por isso que ele diz em Deuteronômio capítulo 20, verso 4, a partir do verso 4, eu faço bondade até a 1000ª geração daqueles que me amam. Para aquela turma que só gosta de falar de maldição hereditária, que é uma bobagem. A maldição não é hereditária. A maldição, ela é uma resposta à desobediência do homem. Então vamos falar de bênção hereditária. Porque ela atinge até a 1000ª geração de quem obedece. E aqui, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. É Gênesis capítulo 17, aqui Deus começa a anunciar que a aliança não é por obras, a aliança é pela fé. O segundo livro da Bíblia é o livro do Êxodo. E esse livro fala sobre uma liberdade que é anunciada pelo sangue do Cordeiro. Moisés não vai lá, não dá os tapas na cara do faraó, não leva uma pistola, não leva um fuzil R-15, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. A libertação do povo, todo o processo de libertação tem que passar pelo crivo do sangue do Cordeiro. E porão então o sangue sobre os umbrais e as vergas laterais, Êxodo capítulo 14, capítulo 12, e o anjo da morte passará por cima, sem causar dano. Essa é a Páscoa do Senhor, um pacto que é celebrado na mesa, onde se come o cordeiro, pães asmos e ervas amargas. Você vai comer assim, vestido, com sandália nos pés e cajado na mão. Você vai comer um pão da pressa. Sabe o que a Páscoa fala? Que nós temos que estar pronto para ir hoje. Nada pode te prender nesse mundo. Não se apaixone por esse mundo. Não se apaixone pelos seus negócios, pelas suas vitórias, nem pelas suas conquistas. Qualquer hora Deus vai soprar uma trombeta e a igreja vai embora. E quem ama esse lugar e esse mundo aqui vai ficar aqui. Vai ficar. 1 João capítulo 2 diz: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Porque o que há no mundo, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida, não pertence ao Pai, mas ao mundo. Aqui no livro do Êxodo, ele está dizendo o seguinte: tem gente que está prosperando no meio desse Egito, mas teu lugar não é no Egito, teu lugar é na terra da promessa, teu lugar não é na escravidão. De filhos de Deus, esses homens, filhos de Deus, se tornam escravos do faraó. Disse o faraó a seu povo, é assim que começa Êxodo 1. Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades de celeiros de Pitom e Ramsés. Esse é o processo de escravidão. O processo de escravidão que necessita de liberdade. Repara que o Egito é o único inimigo de Israel. Olha, eles enfrentam os amalequitas, depois eles vão enfrentar os moabitas, depois eles vão enfrentar os edomitas, depois os amonitas no tempo de Davi, eles vão enfrentar os filisteus, os perizeus, eles vão enfrentar os jebuseus, eles enfrentam os midianitas, eles vão ser atacados pelos sírios, pelos assírios, pelos babilônicos. Todos esses inimigos lutam contra Israel. O Egito não. O Egito nunca fez guerra com Israel, a não ser uma vez na Bíblia, que o faraó Neco invade Israel e ele bate em retirada. Egito é um principado. Não faz guerra não, gente.
aprisiona num vício, aprisiona num cativeiro, aprisiona, fala assim, pastor, para mim não tem jeito, eu não consigo sair disso aqui. Aprisiona na desesperança. Aquilo que foi escrito lá no Antigo Testamento, gente, para o nosso ensino foi escrito. A palavra de Deus é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é citada, por exemplo, o livro de Salmos, não sei se você sabe disso. Tem mais de 72 passagens de Salmos no Novo Testamento. Mateus é aquele que fala, ele cita Jeremias 31:15. Ele fala o seguinte: há choro e lamento em Ramá, como disse o profeta Jeremias. São mães que não têm mais filhos, quando Herodes mandou matar as criancinhas. A Bíblia de Jesus era essa aqui, é o Antigo Testamento. A referência dele era essa. Isaías 53 falava dele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Essa Bíblia é a Bíblia que fala do Salmo 22. Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me abandonaste? Aqui, Deus está dizendo que o povo dele, filho de Deus, gente servo do Senhor, gente que ama com Deus, que devia andar, caminhar junto com Deus, se desvia para dentro da jaula, vai dentro da prisão, vai para dentro do calabouço. Aí Deus levanta um menino, porque havia uma promessa lá de Gênesis 17, certamente a tua descendência será escrava no Egito por 400 anos, mas eu vou levantar um libertador. A história de Israel é marcada pelo assassinato. A tentativa, a história do povo de Deus, deixa eu corrigir isso, é marcada por uma tentativa de abortar os sonhos de Deus. Eu vou te explicar isso. Deus fala o seguinte para Adão e Eva: o teu descendente, o descendente da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente. Sabe qual é a primeira coisa que a serpente faz? Enche o coração de Caim para matar Abel. Não, Abel é o justo. Deus avisou, 400 anos vão acontecer, vou levantar um libertador. Sabe o que o faraó faz? Manda matar todas as crianças, todos os meninos que nascerem matem. Aí as parteiras egípcias temeram ao Senhor e não fizeram isso. Aí Moisés é colocado num cesto e o tiro do diabo sai pela culatra. Quando a Bíblia fala de Jesus, aliás, o livro de Esther é um livro de tentativa de genocídio, porque Amã, ele quer matar todo mundo. Mas Deus levanta um homem chamado Mardoqueu e uma rainha que foi escolhida entre diversas para ser, são as jesuicidências, né? Para que o povo de Israel fosse então liberto. É aí que vem a festa do Purim e do Urim. É a festa, daí que vem essa festa. É uma festa que começa ali no livro de Esther. Quando os reis, daqui a pouco chega o Natal, vamos falar sobre isso. Eles vêm adorar Jesus, eles vêm por quê? Por causa de uma profecia de Deuteronômio. A luz brilhará, a estrela brilhará em Belém. E eles vão seguindo a estrela de Belém. E Miqueias diz: e tu, Belém, Efrata, de maneira nenhuma é da menor da tribo de Israel, porque de ti vai ser de você que vai sair o Messias do Salvador. Eis que a virgem conceberá e dará luz ao filho, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. O anúncio de que Jesus viria no nascimento virginal e nasceria em Belém. Por que em Belém? Por causa de uma aliança que Deus tem com Davi. Essas palavras proféticas, elas se cumprem. Então, o que Herodes faz? Herodes grande era louco. Pensa num sujeito que era megalomaníaco, com grandes. Nós visitamos Cesareia Marítima. Eu vou mostrar à noite, que agora eu vou fazer só no Antigo Testamento. Visitamos uma fortaleza emassada. É um homem que fez o aqueduto. É um grande engenheiro, mas era um homem louco. Ele matava todo mundo. Matava filho, matava irmão. E ele falou assim: mata as crianças de 2 anos para baixo em Belém. Só que Belém, ele fica do lado de Jerusalém. Belém fica em torno de 12 quilômetros. É mais perto do que daqui até o aeroporto. É bem pertinho. É que o trânsito hoje não ajuda um pouco. A gente vai demorar uns 15, 20 minutos para chegar de Jerusalém a Belém. O Herodes fala assim: vai lá e mata o menino. Aí um anjo acorda. O anjo só fala com Maria em Lucas 2. Depois não fala mais não, só fala com José. Vocês sabiam disso? Interessante, né? E o anjo aparece para José em sonho, levanta, pega o menino e foge, porque Herodes quer matar, e Jesus vai para o Egito. Aqui,
A escravidão, seu lugar é maravilhoso, o Cairo. Ela representa todo tipo de opressão, força gasta sem propósito, realização de tarefas e trabalhos sem fruto, esgotamento físico através de esforços fatigantes, aprisionamento em hábitos repetitivos. Lembra que eu falei para você? O Egito, ele trabalha aprisionando, gente. Manutenção em um cativeiro perpétuo infeliz e destruição da capacidade de crer em liberdade. Vocês vão ver que o povo de Israel, ele fica tão impregnado da escravidão. O Egito mora dentro deles, que tem gente que vai dizer para Abraão, para Moisés, perdão, o grande libertador, ele vai dizer o seguinte: quem foi que inventou para você essa história de sair do Egito? Nós queremos voltar para lá nós comíamos cebola, e aqui a gente come esse maná. Que saudade do tempo que eu não era crente. Que saudade do tempo que eu não... agora eu não posso mais nada, pastor, e nem aquele chopinho na sexta-feira. Um calor desse, pastor. Porque crente não pode nada. Não, porque crente pode tudo. Aliás, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia diz para mim, gente, que tudo me é lícito, nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar escravizar por nada. O Egito é uma história de liberdade, é muito interessante. E aqui, em Êxodo 19, Deus vai santificar um povo. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declara aos israelitas: vocês viram o que eu fiz, o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e trouxe para junto de mim, aquele povo excluído, aquele povo segregado, aquele povo afastado, aquele povo sem Deus, aquele povo sem promessa. Deus traz ele. Eu me lembrei da aliança que eu fiz com Abraão, eu me lembrei com a aliança que eu fiz com Isaac, eu me lembrei da aliança que eu fiz com Jacó, e eu estou cumprindo a minha promessa. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Deus aqui está escolhendo Israel. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Há uma promessa de Deus que se cumpre em Israel. Por que Jerusalém é uma cidade cobiçada? Porque ali se cumpre todas as coisas. É a cidade a qual Deus ama. Quando Deus está bem decepcionado com Salomão, ele fala o seguinte: ele manda um profeta rasgar uma capa em 12 pedaços, ele joga 2 no peito de Salomão e fala o seguinte, ele está dizendo isso em 1º livro de Reis, capítulo 11, verso 11. Ele diz: porque você desprezou minha palavra, eu rasguei o reino da tua mão. Eu só não vou rasgar agora, porque eu amo teu pai Davi, por amor a Jerusalém, cidade que eu amo. Mas eu vou rasgar da mão do teu filho, Roboão. Aqui, Deus começa a santificar. Ele tá, olha, nós estamos caminhando juntos, hein? Criação, queda, morte, cativeiro, liberdade. Deus está sendo assim, um grande tutor. Deus está nos ensinando. É um pai que nos pega na mão. Números, Levítico, Deuteronômio, eles vão fechar então o chamado Pentateuco, a Torá. Esse é o livro apenas dos... Os judeus ultra-ortodoxos só usam esses 5. Aliás, é um povo bem singular. Hoje o judeu que ele veio restaurado em Israel, você encontra em Jerusalém, é a cidade mais, eu quero chamar assim, religiosa de Israel. E também uma das mais pobres, porque o judeu ortodoxo ele não trabalha. Ele vive de estudar a palavra, a mulher cuida dos filhos e gera filho, mas muito filho. Muito filho assim, 8, 9, 10, 12. Nós lemos história, por exemplo, a minha avó teve 6 filhos. O meu pai teve 6 filhos. Eu sou 2. Sou 02. Eu já tive 2. E minha filha já está falando que só vai me dar um. Eu falei, não, filha. O meu filho já é diferente, ele está casando com uma chilena. E lá no Chile, gente, o povo para fazer filho, gente. Quando você quer, não, uns 4, 5, tá bom. Eu falei, tá bom. Quanto mais neto, melhor. Sair mais pastores da minha descendência. Mandamentos e cerimônias de relacionamento. Aqui, Deus começa a dar uns mandamentos. Fala, Deus, você já leu Levítico? Levítico não fala de levitas, ele fala do sacerdócio.
E Levítico, para você se apresentar para Deus, é uma luta. Ele está dizendo o seguinte: o pecado te separa completamente de Deus. O pecado te afasta de Deus. Ele já está começando a anunciar a obra que Jesus vai fazer. Levítico está apontando para o Cordeiro, para Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, anunciando toda a obra de Jesus na cruz. Fala sobre pecado e murmuração, fala sobre milagres e viagens, e também fala sobre morte no deserto. Olha que coisa interessante. Você acha que murmuração, essa turma que gosta de ficar falando nos corredores, contra o papai, contra a mamãe, eu falo contra o meu marido, teu marido, contra minha esposa, você gosta de conspirar. Olha o que a murmuração faz, olha que coisa, gente. Aqui é o Cairo, vocês estão vendo aqui? Aqui é onde o povo de Israel estava, cativo. Se eles saíssem a pé, isso aqui é o Google Maps, se eles saíssem a pé, pela estrada que hoje existe, do Cairo, até Jerusalém, aqui o pastor Lobo aqui, cheguei lá, a pé. Essa viagem dura 6 dias. 6 dias de deserto. Para descansar no 7º dia, o Shabá, em Israel. Sabe quanto tempo eles demoram para fazer essa viagem aqui? 40 anos. Então você gosta de murmurar, você que fala pelos cotovelos, você que a tua boca fala o que está cheio do teu coração, é isso aqui tua vida, ó, é vida de deserto. E é bom caminhar no deserto. O deserto é a secura. De repente, do nada, você está com o bucho cheio d'água, daqui a pouco você quer beber mais água. Porque ele esgota as tuas forças. Ele tira a tua esperança. Deserto é um lugar cercado de areia por todos os lados. Não tem esperança. Você não vai plantar porque você não vai colher. Porque ali não tem vida. Deserto é lugar de morrer. E ali os corpos dos judeus, aqueles homens que Deus fez, gente, Deus operou 10 milagres, abriu o mar vermelho, colocou uma coluna para guiar de dia, colocou uma coluna de fogo para guiar à noite, um Deus que fez chover pão do céu, um Deus que fez a roupa do povo. Gente, a criança saiu do Egito, Josué, gente, saiu pequeno do Egito, é um menino, era um escravo, e ele sai, e quando ele sai, ele vai crescendo, a roupa vai crescendo com ele. Já imaginou isso? Você não precisa ir no shopping para comprar um tênis para o teu filho, comprar uma sandália nova. O dedão cresce também o sapato. E o povo, ele consegue estragar os planos. É por isso que vocês vão ver aqui na história de Israel, isso aqui, essa região aqui é a região onde mora um povo chamado Amalequita. Eles vão ficar aqui lutando com os Amalequitas. Ó. O livro de Números inteiros, ele fica assim, eles não conseguem entrar em Israel. Por isso, quando eles entram em Israel, eles vão encontrar alguns inimigos. E aqui, esse caminho onde ele está, cadê? Está aqui no Egito, estou aqui no Egito. Essa região é a região de Israel, a Canaã, toda essa região. Então eles vão sair, vão beirar essa região que é hoje Jordânia. A Jordânia, ela é conhecida como, não sei se você lembra disso, Emirados da Transjordânia. Era assim que chamava. E aí, no início do século XX, se transformou em Jordânia. É esse país que faz separação, que protege, na verdade, Israel desse pedaço aqui. A Arábia Saudita não faz fronteira. Aqui tem uma região chamada Aqaba, aqui no sul. Mas ele vai passar aqui, vai encontrar inimigos em toda a Jordânia, até que ele vai entrar numa região chamada Monte Nebo. Então, ele passa pelo deserto. Aqui estão os amalequitas, eles são saqueados pelos amalequitas. Capítulo 16 e 17 de Êxodo. Eles passam pelo deserto do Sinai. Aqui embaixo está Midian. Midian são os árabes da Arábia Saudita. Eles passam por Edom, Moabe. Aqui em cima está Amon. Esse Mar Morto é a região onde acontece a história de Ló. É aqui que o juízo de Deus vem sobre o povo de Sodoma e Gomorra, no capítulo 19 de Gênesis. E eles passam daqui para cá, num lugar chamado, isso aqui é Jericó, gente. Jericó está aqui. Nós estivemos lá. Esse é o pedaço. Está aí. A gente chega nesse lugar, quando a gente vem do Egito, a gente chega em Aqaba. Aqaba é um balneário. Eu vou dizer para vocês o que parece. Parece Balneário Camboriú. Se você já foi lá, é o que parece. Aqaba é um lugar maravilhoso. Geralmente, quando a gente sai do Egito,
a gente para lá para descansar, porque ninguém é de ferro, a gente fica um dia, 2 lá, descansando no hotel, maravilhoso, mas maravilhoso lá. Amaleque, o primeiro inimigo que ele encontra é Amaleque, que ele é um assaltante, ele é um trombadinha. Repara que toda vez que Amaleque aparece na Bíblia, esse povo, ele nunca enfrenta Israel de frente. Ele é um batedor de carteira. Se você pegar 1 Samuel capítulo 30, Davi está chegando na cidade de Ziclag, e os amalequitas destroem a cidade e sequestram a mulher e os filhos de Davi. Toda vez que Amaleque aparece, é para atentar contra os fracos. Ele sempre luta contra as crianças, ele sequestra os velhos, os cansados. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Quando eu prego sobre amalequita, eu sempre prego sobre incredulidade. Gente, quando fala assim, será que Deus está nesse negócio? Pronto, é ali, Amaleque se aproxima e te ataca. A incredulidade atrai derrotas, a incredulidade, ela traz sobre nós falências em todas as áreas da nossa vida. Amon, mais um pouquinho ele sobe, então nós estamos lá do outro lado da Jordânia, já subindo no norte da Jordânia. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Você sabe que Amon, ele é descendente da família de Abraão. Quando Abraão ele sai no capítulo 14, quando ele sai daquela região de Ur, ele leva com ele com quem? Ló. Ló vai junto. E esse Ló é um irresponsável, porque ele é um cara crente, ele teme ao Senhor, mas ele vive num lugar que as pessoas são perversas. E aí os filhos deles as filhas dele começam a se envolver com gente perversa. Deus, ele ouve a oração de Abraão, Abraão tem aquela conversa, se tiverem 50 justos, 45, 40, 30, 20, 10, só vai destruir o justo com o injusto? Longe de ti, Senhor. Deus manda um anjo, o anjo tira Ló, tira a mulher de Ló, tira as filhas de Ló. A mulher de Ló olha para trás, quando você passa naquela região, é uma região do Mar Morto, tem umas colunas de sal, a gente fica brincando, olha lá a mulher de Ló, são as colunas de Ló, está lá ela torcida assim, mas não é, só o sal mesmo. E ela virou uma estátua de sal, de fato, só que Ló acaba se relacionando numa relação de incesto com a filha mais velha, a filha mais nova, e daí sai Moabe e Amon, são povos terríveis, inimigos de Israel. Amon, ele é considerado o maior assassino da Bíblia. Um dia nós vamos estudar sobre isso. O maior assassino da Bíblia. Davi faz um acordo com Amon para matar o marido de Batseba, Urias. E Deus fala o seguinte: porque você usou a espada de Amon para matar Urias e Tito, meu servo, a espada jamais sairá da tua casa. Derrama sangue? Quer derramar sangue? O sangue vai te perseguir. Não tem jeito. A perseguição do sangue é implacável. Implacável. Aqui a gente chega em Amã, isso chama-se Gerash. É um sítio arqueológico de uma cidade romana, construída muito próximo ali ao Monte Pisga. Aí é um lugar, é um templo de Zeus. Isso aqui foi uma das vezes que eu fui. Meu filho estava com a gente, ele não foi dessa vez. E aqui a gente vai descendo um pouquinho mais e a gente chega num lugar chamado Edom. Edom é uma cordilheira de montanhas vermelhas. Aliás, a palavra Edom significa, não sei se sabe disso, vermelho. Edom vem de Adão. Adão é feito da terra, por isso que o nome dele é Adão, significa vermelho, tá bom, gente? Deus fez o homem era Adão, porque ele veio da terra. Deus fez o barro e soprou o fôlego da vida em Adão. E Edom vem disso aí também, ele é o vermelho, ele vende o direito de primogenitura dele por um prato de guisado vermelho. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança. Como filho mais velho, ele habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Ou seja, quando a gente desce, a gente chega numa região vermelha, muito interessante aqui, ó. Quem já viu isso aqui na televisão? Petra. Pensa um lugar lindo, gente. Maravilhoso. Ano que vem nós vamos a Petra. E não é só uma pequena. Eles cavavam as suas casas na pedra mesmo. Muito interessante. É uma cidade toda tomada por isso. Aí, ó. Esse aqui é um templo pagão, dentro da cidade de Petra. Ali também moraram os nabateus, depois dos edomitas.
Em Deuteronômio 34, de 1 a 5, está encerrando isso aqui, é o último capítulo do Pentateuco. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo do Pisga. Então, Pisga também é um monte de montanhas, e tem um pontinho lá, o mais escurinho, você vê, ele é pretinho. Você olha de Israel, você está indo, qualquer lugar que você olha, para o outro lado ali já é Jordânia, gente. Você está em Jerusalém, a Jordânia fica a uns 20 quilômetros de Jerusalém. Ramala é do lado. Pastor Carlos Borelli foi comigo lá. Passamos do lado de Ramala. O irmão Darcy, irmã Helena, irmão Altair, irmã Rosane. Tivemos agora em Israel, irmão Fabiano e Elda. Passamos do lado de Ramala. Está ali do outro lado. Você olha e você vê o Monte Pisga. E ali então o Senhor, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente a Jericó. Ele está a 20 quilômetros de Jericó. Está ali embaixo. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra. Ele vai dizer assim: eu estou te dando de Gileade até Dão, de norte ao sul, de Naphtali até não sei o quê. Ele está dando de leste a oeste. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Deus está cumprindo a promessa dele aqui. Quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes, permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio e não entrará naquela terra. Moisés, servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Aliás, é até bom falar, abrir um parênteses aqui. Por que Moisés não entrou na terra da promessa? Pastor, mas que injustiça, não é não? Se Moisés entra, os legalistas iam fazer a festa, tá vendo? Ele foi salvo pela lei, e a lei não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Salvação não é pelo cumprimento da lei. A lei é boa, sim, para não deixar você entrar em prisão, para você não fazer besteira, mas a lei não salva ninguém. Romanos 3,20 diz que pela lei ninguém, nenhuma carne será salva, porque pela lei vem só o conhecimento do pecado. Duas coisas que a lei faz para você. Número 1, a lei não te salva. Você precisa de um salvador. Número 2, a lei acusa o teu coração e diz: você precisa de um salvador. Porque pela lei vem um conhecimento do pecado. Pronto, a lei serve de aio, de tutor. Gálatas deixa isso claro. A lei pega você, faz você olhar para o espelho, está dizendo assim, ó: você é pecador. Pronto, é isso que a lei faz. E aqui termina Deuteronômio. Esse aqui é o Monte Pisga. Então nós estamos aqui, ele vai dando as distâncias que você está, de Nápoles, de Jericó, do lar de Tiberíades, aqui dá a direção, a Nápoles. Você lembra da montanha, Monte Gerizim? Lembra disso? E Monte Sião? Aí a turma sobe no capítulo 29, no capítulo 27 de Deuteronômio, um fica amaldiçoando o outro fica abençoando o outro. 6 tribos dizem assim: ó, nós vamos, se você desobedecer vai acontecer isso, e aí a tribo, se você obedecer vai acontecer aquilo. Aqui embaixo é Nápoles, foi aqui, ó, nessa direção que está Nápoles, e aqui está Jericó, aqui embaixo, Ramala, Jerusalém, Belém. Na verdade esse Heródion aqui é uma fortaleza de Massada e Hebron. Pronto, é isso. Lá em cima tem esse lugar que é uma igreja que foi construída onde acontece o episódio de Números 21. É aquele episódio das serpentes. Você lembra do episódio das serpentes? E aqui também acontece a tomada da terra prometida. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Estamos no tempo de Josué. No 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. As outras foi uma só vez, de boquinha calada. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor lhes entregou a cidade. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. A igreja hoje é muito educadinha. Não pode gritar. Batista então? Não, oração silenciosa. Se aparece um irmão mais aleluiado, aí, um irmão da Bleia, do Mevan, o povo já fica todo. Gente, gritem, interessante. Levanta um clamor. Quando soaram as trombetas, o povo gritou, ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu, cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Aqui há algo interessante, mas eu vou ensinar à noite. Jesus, quando ele vai ser batizado, ele fala o seguinte, a Bíblia diz o seguinte, tanto no Evangelho de Mateus, quanto no Evangelho de Lucas, Jesus, indo para as bandas de lá do Jordão,
Ele vai para Jericó, ele vai para Jordânia. Porque ele está anunciando, ó, o batismo é para gente livre. Ele faz o caminho de Josué, eu era escravo, aqui ó, o Jordão, ele separa Israel do deserto. Ele separa Israel da escravidão, da ausência, da falta. Quando ele passa pelo Jordão, ele entra numa terra da promessa. Então Jesus está dizendo, você sai da escravidão para entrar na terra que manda leite e mel. E aqui acontece coisas, é um manual de batalha espiritual. Estas são as nações que o Senhor deixou ficar, para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Eu estou em Juízes. Josué e Juízes, gente, é o maior manual de batalha espiritual que você pode ter. Leia em casa, para você ver. Como Deus te dá ferramentas ali de vitória. Deuteronômio 20, também Deuteronômio 23, fala sobre leis de combate espiritual. Porque você traz isso, você sabe que o nosso inimigo não é carne e sangue. Não é o vizinho, não é o chefe, não é o empregado que te colocou na justiça. O vizinho não é aquele que está te assediando, que está te oprimindo. O inimigo não são essas pessoas, nosso inimigo não é carne e sangue. Nosso inimigo é espiritual. E aqui ele te dá ferramentas para que você vença o inimigo espiritual. Muito interessante. Aqui as tribos são separadas, Judá, Simeão, Benjamim. Isso aqui vai se tornar depois as tribos do sul, Ruben, Gad e Manassés. Presta atenção aqui, ó. Isso aqui é o Jordão, ó. O Jordão, ele vai nascer aqui em cima, isso aqui já é Síria. Ele vem, na verdade, esses rios aqui, ó, na verdade são 3. Dan, quero ver você falar isso, pastor Renato. Rasbani e Rio Pânias. Na verdade, o árabe não sabe falar P. Ele não fala, eu vou para lá. Ele fala, eu vou para lá. Então o lugar ali era Pan mesmo, porque havia uma entidade. Daí vem o nome Pandemônio. Daí vem o nome Pânico. Era uma entidade do medo que ficava ali que Jesus diz as portas do inferno não prevaleceram. É a região de Pânias. E ali tem 3 rios que vão formar o Jordão desce e forma um grande lago, na verdade, chamado de Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Mar de Genezaré, depende de onde você vai, o mar tem um nome, mas na verdade é um lago, esse rio vem descendo, é o Jordão, e ele morre, ele é um mar que todo rio corre para o mar, mas ele morre aqui no Mar Morto. Você repara que tem a meia tribo de Manassés, de Gade, de Ruben, elas nunca entraram na terra da promessa. Quem já notou isso? Nunca. É gente que se aproxima da vitória e desiste no meio do caminho. Ah, não, aqui tá bom para mim. Não, você pode ter intimidade com Deus. Não, aqui tá bom para mim. Eu não quero mais. Eu não quero me aproximar. Eu tinha muito mais para mostrar, vou continuar à noite. Tá bom? Mas é uma experiência que marca e que enche a vida da gente de esperança. Quando eu olho para o povo de Israel, e tudo aquilo que Deus fez com aquele povo, ele faz... Gente, num tempo em que o homem já tinha 75 anos, Deus dá uma promessa para ele de ser pai. Tudo bem, 75 anos dá para ser pai? Dá. Mas isso se arrasta até os 100 anos, até os 99. A mulher dele com 90. E aquela promessa se cumpre na vida dele. Deus está falando assim, aquilo que eu falo tem valor. É por isso que eu vou assim, insistir com a igreja. A partir do ano que vem, eu já estou traçando isso com os pastores da igreja e com os irmãos que ministram aqui, da gente mergulhar a igreja na Escritura Sagrada. Você precisa conhecer a verdade. Jesus diz, na verdade, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. É a palavra de Deus que encoraja a gente. É a palavra de Deus que pega a gente, dá uma tilingada, que leva a gente para frente, que enche nosso coração de alegria e de certeza. Meu coração é cheio da palavra de Deus, por isso que eu falo da palavra de Deus. E o meu papel aqui é levar vocês para o céu. É levar vocês até Jesus Cristo, para vocês se encontrarem com Ele, e que um dia vocês estejam com o Senhor. Assim como Deus, Ele tratou o seu povo rebelde, um povo orgulhoso, um povo que, impressionante como é que Deus tratou com amor. Ele fala assim, com laços, com cordas de amor eu te atraí, mas você não quis.
E a gente vê a bênção do Senhor, e cada promessa dele se cumprindo. Ele traz o juízo, ele traz a correção, mas ele traz a restauração. O livro de Oséias diz: o Senhor nos feriu, mas em 3 dias nos restaurará. O livro do profeta Isaías, do profeta Jeremias, ele profetizava: eu vou fazer uma nova aliança com vocês, mas não como a aliança que eu fiz com os teus pais. Eu vou fazer uma nova aliança, uma aliança em que eu vou colocar minha lei no seu coração, eu vou colocar meu espírito dentro de você, eu vou mudar teu coração. Amém, gente? Deixa eu ver se eu passo pelo menos as fotos aqui. Isso aqui é num lugar chamado Fonte de Gideão. É aqui que os 300 são separados para beber água. Está aí o Darcisão e a Helena com a gente. Aqui nós chegamos em Jerusalém, esse lugar chamado de Montes Copos. Aqui é Monte das Oliveiras. Olha, Jerusalém está aqui, ó. Então esse portão, essa porta aqui chama-se Porta Dourada. É por aqui que Jesus vai entrar. Aqui está o Monte das Oliveiras. Essa aqui, ó, chama-se Igreja de São Cristóvão. Ela é bonita só por fora, por dentro é muito feia, não tem nada lá dentro. Então você vem daqui, você está vindo aqui do Monte das Oliveiras, Jardim do Getsemane, Monte das Oliveiras. Você desce por aqui. Essa porta, aqui tem uma porta chamada Porta das Ovelhas. Aqui do lado é o Getsemane, aqui do ladinho é o Getsemane. Aqui pelo lado de cá tem a chamada Porta Nova, Porta de Herodes, perdão. A Porta de Damasco, é aqui que Estevão é apedrejado, é aqui que Paulo sai para perseguir, para lá é o norte. Aqui do lado, sim, Porta Nova. Aqui atrás é a Porta de Jafa. Aqui pertinho tem o Campo do Oleiro, onde foi um lugar onde Judas, ele vende Jesus pelas moedas de prata, ele devolve o dinheiro, eles compram um lugar que foi ser cemitério de peregrinos. Aqui do lado tem uma outra porta chamada Porta de Sião, e aqui é a Porta do Lixo, Porta do Monturo. É um lugar emocionante aqui. Aqui não dá para chegar e não chorar. É um lugar muito, mas muito bonito. Jerusalém, ela é destruída. Hoje é o que sobrou, esse muro aqui. É chamado de Muro Oeste, nós conhecemos como Muro das Lamentações. Aqui nós estamos num topo, é a Universidade de Jerusalém, nós estamos em cima dela. Aqui do ladinho, aqui onde a gente está, direita e esquerda, está o cenáculo, onde o Espírito Santo vem e batiza e enche aquele povo com aquelas línguas de fogo. Eles falam em línguas inteligíveis. É aqui que o povo de Israel vem. Aqui do lado, à esquerda você entra, tem um buraco aqui, que tem uma espécie de uma sala de leitura bíblica. Eles colocam as Bíblias aqui, para quem quiser. Isso aqui, ó, são mesas com Bíblias, com Talmude e com outro material. As mulheres não vêm aqui, as mulheres elas entram por aqui, elas adoram num lugar diferente. Aqui o reino está dividido, vem a nova aliança. A Helena, o pessoal disse que Israel é perigoso, né? Interessante, perigoso é aqui, gente. Pensa num lugar seguro, gente. Pensa num lugar seguro. Se você perder a tua carteira, é capaz de o pessoal colocar dinheiro na sua carteira quando você achar. É um lugar muito seguro mesmo. Helena aqui tirou a foto com o soldado. E a carinha de judeu? Olha o narizinho dele. Judeu mesmo. Aqui a gente fala um pouquinho sobre Jerusalém. E aqui o grupo que a gente tem. Aqui a gente está no domo. Foi aqui, ó, que Isaac foi oferecido ao Senhor. Esse é o domo da rocha. Aqui estava o templo de Salomão. Aqui foi levantado, depois de reerguido, o templo de Salomão é destruído na invasão babilônica. Aqui também é levantado o templo de Herodes, Herodes o Grande, não Antipas, é o Herodes o Grande, e depois é destruído por Tito na década de 70. Só para você ter uma ideia de como Jerusalém, olha como é que Jerusalém, a gente orou pela paz de Jerusalém aqui. Quer ver? Salmo 122. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi: paz seja com você. Aqui a gente chega em Jerusalém e celebra um cálice do suco da vide, né? Aqui, não sei se você está percebendo, mas é o Domo da Rocha. É uma cidade em guerra. É uma cidade que foi Reino Unido de Israelita, depois o Império Babilônico toma, depois os persas, depois os gregos, os romanos, os bizantinos, o Império Árabe, depois veio o Reino dos Cruzados, depois vem os egípcios, os mamelucos, os otomanos e o mandato britânico, até que em 48 Israel vira de fato uma nação, e assim encerra. Aliás, esse período interbíblico é marcado por esse local aqui, Fortaleza de Massada, construída por Herodes. Aqui estão os acampamentos, olha.
de Roma. É a história dos Macabeus. A Bíblia tem alguns livros chamados de deuterocanônicos. A Bíblia católica tem. São 7 livros anexos à nossa Bíblia, que estão lá, e conta a história de Judas Macabeu, o herói da resistência judaica. E nós terminamos assim, em frente ao Mar Morto. Aqui eu estou boiando, e aqui está a turma que veio com a gente. E de noite vocês vão ver a turma que foi batizada. Amém? Vamos ficar em pé, vamos encerrar. Em nome de Jesus. Aqui nós demos um passeio no Antigo Testamento. Aqui vem o exílio. Aqui termina o 2 Crônicas. Aqui o Deus restaura através de Zorobabel, Esdras, Neemias, Jerusalém, o templo, os muros. E Deus, a partir de Malaquias, Zacarias e Ageu, restaura, incentiva o povo a restaurar o templo. E ali Deus se cala, até que ele só vai falar de novo através de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, verso 1, diz: tendo o Senhor Deus falado pela boca de muitos profetas, agora tem falado pela boca do seu Filho Jesus. Amém? Essa foi uma visão geral, para você aprender e ter pelo menos uma noção, um overview daquilo que a Bíblia mostra. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, em nome de Jesus. Se você, assim como Israel, eu não posso deixar, eu não posso sonegar isso, se desviou do Senhor, se afastou do Senhor, tem vivido longe do Senhor, mas sabe que Deus te ama, e quer voltar para o Senhor, não vou chamar ninguém aqui à frente, só vou pedir para você, levante sua mão que eu quero orar por você. Alguém, eu quero voltar para o Senhor. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe vocês. Vamos orar. Pai querido, a tua palavra mostra todo o teu amor por nós. O Senhor com amor nos cuidou, nos gerou. Tua palavra diz que nós estamos aqui por causa do teu Filho Jesus, porque ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. O teu Filho Jesus quis revelar o Senhor nosso Deus como Pai, a nossa paternidade que nos gerou, que nos fez nascer de novo. Nós te louvamos, Pai, por isso. Te louvamos porque no primeiro dia da semana podemos nos encontrar aqui para te adorar. Pai, eu quero orar agora pela vida dos teus filhos que querem voltar para o Senhor. Um coração quebrantado e contrito tu não rejeitarás, Senhor. A tua palavra diz: aquele que me confessa diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, diante dos anjos do céu. Que a tua filha e os teus filhos, Pai, que se manifestaram aqui, tenham os seus corações cheios pelo teu Espírito Santo, e seja o lugar do trono do teu Filho Jesus. Que haja festa no céu também. Pai, nós queremos voltar a Israel, cidade que tu amas, terra que tu amas, e a Jerusalém, cidade que tu amas, muitas vezes. Te louvamos porque isso também vem do Senhor. Todo benefício que nós recebemos vem do Senhor. Queremos te dar graça porque fizemos uma viagem em paz e alegre. Te damos graça porque tivemos experiências contigo que vão marcar para sempre a nossa trajetória. Te damos graça porque fizemos amigos, porque nos apaixonamos uns pelos outros como irmãos. Mas oramos sim pela paz de Jerusalém. Essa paz que vai acontecer quando o teu Filho Jesus, como está escrito, a tua palavra não mente, Pai. E Malaquias diz que os pés do Salvador, do Messias, do Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, o ungido de Deus, vai tocar de novo naquele monte chamado de Oliveira, Monte das Oliveiras. Ele vai levantar um trajeto até a porta dourada. Ali, naquele dia, o mar dará os seus mortos, os mortos ressuscitarão. Naquele dia a morte não terá mais poder. Naquele dia o Senhor reinará para sempre. Naquele dia o teu trono estabelecido, Pai, vai estar com todos os seus inimigos debaixo dos teus pés. E Jerusalém vai descer, ataviada como uma noiva linda, para o dia da boda, do casamento do Cordeiro com a sua igreja. Nós te amamos por isso, Pai, em nome de Jesus, amém.